como se fosse picadas de agulha nos braços. E na hora que ela acordou, ela voltou: Paulo, eu estou mal, acho que eu vou para o hospital. Meu pai, o anjo gritou no ouvido dele assim, o anjo dele lá, acho que foi o azulão, ou o tocha, sei lá, que ele tem 2 anjos, né? O tocha e o azulão, você não sabe. É o tocha e o azulão, são os anjos dele que ele fala para todo mundo. Ele é loucura, mas dá certo. Acredita em mim que dá certo. E de repente, houve uma voz naquele quarto: conta os dias. E ele falou assim: Eva, pega o calendário, que dia dá dia 29 de abril? Ela falou: daqui a 9 meses. Você está grávida, Eva. E ela engravidou. Quando faltava um mês para eu nascer, nós fomos morar em Cascavel. Dia 29 de abril, num domingo, às 15h30 da tarde, eu nasci. Não importa as circunstâncias externas, importa o rio que flui de dentro da igreja. E o médico que me trouxe à vida se chama Jesus. Está na minha certidão de nascimento, Doutor Jesus. Está de brincadeira, né? Mas isso significa algo, gente. Quando nós olhamos para Deus, não importa a circunstância que nos cerca. Não importa a crise da tua casa, não importa o problema da tua casa, não importa nada que seja revelado por fora, não importa nada que seja circunstancial, importa o rio que está dentro de você, a fluência da unção que está dentro de você, é o posicionamento que você tem diante de Deus como o seu Senhor. O que Deus está nos fazendo viver como igreja, talvez nós nunca passamos um tempo da igreja brasileira como nós estamos passando hoje. Há uma convicção interna dentro de nós que está vindo grande avivamento sobre a nação brasileira, mas todas as circunstâncias externas estão dizendo o contrário. Todos os ambientes dizem o contrário, mas Deus está dizendo assim: do meio da minha igreja há um rio que flui, e a fluência desse rio vai gerar sobre a terra desta nação. Não importa as circunstâncias, não importa as sentenças, importa que Cristo está no seio da igreja. Cristo ainda é a presença, Cristo ainda é a revelação, Cristo ainda é aquele que nos chamou para ser e viver na terra. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês nesta noite está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha só que interessante, vai falar a respeito do profético, ou seja, o profético é uma convocação para se tornar, não apenas para receber. Quando eu olho para Gênesis 12, versículos 1 e 2, eu vou ver a história de Abrão. Abrão está na melhor fase, Abrão está na sua terra, Abrão tem posses, Abrão está no meio da sua família, lugar de segurança. De repente vem uma voz dizendo assim: ô Abrão, você está muito confortável. Vamos fazer o seguinte: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha mostrado a terra, Abraão não tinha visto a terra, Abraão não tem noção do caminho e do processo que ele viveria, mas Abraão dará uma resposta diante da pergunta ou do direcionamento de Deus. Quando eu olho para o ambiente profético, eu entendo que ser tu uma bênção, como conclui o versículo 2. Mas para eu viver o versículo 2, eu preciso entender que ele vai dizer assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. De ti farei algo grandioso, algo inimaginável. Aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e ser tu uma bênção. E depois Deus vai dizer para ele assim: te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, amaldiçoado será. Porque Deus não está olhando para o circunstancial, Deus não está olhando para o ser. A convocação de Deus era para Abraão se tornar alguém relevante na história. Ei, Deus está chamando a igreja para se tornar relevante na história da nossa nação. Não dá mais para pararmos e esperar o rio acontecer. Nós precisamos fluir o que está dentro de nós como igreja. Se eu entregar o microfone para qualquer um de vocês, quantos testemunhos de vitória vocês terão? Quantos testemunhos a construção deste ministério tem durante toda a sua história de vida? Quantas lágrimas no secreto, quantos gemidos que ninguém ouviu,
Isso não é um problema, isso é o fluir do rio de Deus de dentro para fora, porque Deus está prometendo, Deus já prometeu e agora Deus está transbordando dentro de nós. Sê tu uma bênção, porque se sair, fluirão o rio que está dentro de vós. Nós queremos às vezes parar no tempo, receber direção, receber palavra, receber revelação, receber promessas. Nós amamos receber um ambiente profético. Parece que alguns profetas mais famosos, quando ouve o nome, muitos vão atrás para receber a profecia, para saber o que Deus quer falar dele. Agora imagina se nós começarmos a olhar para dentro de nós e começarmos a ouvir aquilo que Deus já disse a respeito de nós. Quantas palavras Deus já disse a respeito de você, dentro de você. E você está procurando a voz do que está para fora. Quando Deus olha para Abraão, Deus não está falando com alguém que não havia sentido algo já sobrenatural dentro de si. Porque vamos lá, vamos ser sinceros aqui, estamos em amigos, tá? Amizade aqui. Irmão, família. Será que nós responderíamos sim, sem ter convicção de que nós somos em Deus? Abraão só respondeu sim porque ele sabia quem ele era em Deus. Não é à toa que daqui a pouco Abraão está dentro da tenda, Deus fala assim, agora você sai da tenda. Abraão fala assim, cara, deu certo na primeira vez que ele mandou eu sair, eu não vou parar não. Quer para ser, eu vou sair. O que você está fazendo aqui fora? Olha para cima. Estou vendo. O que você vê? Estrela. Não, você não está vendo o que eu estou te prometendo. Isso aqui são todas as suas gerações, incontáveis como as estrelas. O problema é que enquanto nós não sairmos, nós só queremos receber. Quando nós sairmos, nós estamos nos tornando aquilo que Deus nos chamou para ser. Enquanto nós decidirmos estar, nós seremos Abrão. Quando nós decidimos sair, nós seremos Abraão, pai de gerações, pai de multidões, uma geração transformada a respeito do nosso sim. Deus está nos chamando para viver esse lugar. Quando nós entendermos qual que é o nosso papel, e eu amo uma igreja que evangeliza. Só que nós culturalmente, historicamente, se foi desenhado que evangelismo é para o ministério de evangelismo, os evangelistas. Mas quando eu olho para Marcos, Marcos vai dizer o oposto. O chamado não é a respeito do ministério, o chamado é a respeito do filho, o chamado é a respeito da igreja, o chamado é meu respeito, o chamado é seu respeito, o chamado é a respeito daquilo que Deus nos colocou dentro de nós como igreja. Nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos andar no sobrenatural. Posso ser sincero com vocês, com muito amor? Começa a transbordar o sobrenatural que está dentro de você. Porque os lugares onde você está vão mudar de dimensões, o lugar onde você vive vai mudar de história, a tua casa vai ser transformada, a tua casa vai mudar. A minha avó orou por 25 anos pelo meu avô. O meu avô entrava dentro de casa, tirava ela da cama dela, para se prostituir na cama com as mulheres, as amantes. E a minha avó saía do lugar e falava assim, a minha casa um dia vai servir ao Senhor. De repente meu pai está nas drogas, se tornando criminoso, e minha avó estava dizendo assim, a minha casa vai servir ao Senhor, a minha casa vai servir ao Senhor, a minha casa vai servir ao Senhor, porque ela não estava olhando as circunstâncias em volta, ela estava olhando para dentro dela e falando assim, se dentro de mim flui rios de água viva, o lugar onde eu estou vai ser transformado por esta fonte de vida. A minha família hoje, todos se converteram, meu avô morreu convertido. O meu pai hoje é referência dentro da nação, se converteu. A minha avó quando morreu, todos os filhos, os 10 filhos são convertidos, todos os netos são convertidos, todos os bisnetos são convertidos, por causa de uma pessoa que transbordou a unção que estava dentro dela para fora. Ei, nós temos que entender que basta um para mudar toda a história, basta um Gideão, basta uma Ruth, basta uma Noemi, basta uma Esther, basta um que vai mudar a história desta nação e da tua casa. Basta um. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós entendemos que de dentro de nós fluem rios de água viva.
Só que de repente a gente vai estar em ambientes como José esteve no Gênesis 37. Deus dando sonhos para nós, Deus liberando visões para nós. E aí nós sentamos na nossa mesa familiar, contamos os nossos sonhos com tanta alegria, crendo que Deus está conosco. E as vozes dizem, sonhador, geram ódio, geram palavras contrárias. Só que José não quis parar, porque José entendia o que fluía de dentro dele. Ei, ninguém pode parar quando você entendeu o que flui dentro de você. Ninguém pode parar você quando o que flui dentro de você for maior do que as vozes que estão por fora. Ninguém para nós como igreja, quando nós como igreja começarmos a entender de fato quem nos chamou para ser nesta nação. Eu costumo pensar, quando eu estou ministrando nos lugares, eu sempre olho para as pessoas e falo assim, se pelo menos um vem na tua mente que poderia estar sentado do teu lado agora. Se você trouxer a memória, pelo menos um nome vem. Começa a transbordar por esse nome. Começa a derramar oração, começa a derramar palavras. Começa a ser uma Bíblia viva para esta pessoa. Começa a ser alguém que é referência para esta pessoa. Porque através de você, Deus pode mudar a história da tua casa. Através de José, Deus mudou a história de todo o povo. Através de José, Deus mudou a história da casa dele. No tempo de maior escassez, de maior necessidade, aquele que não desistiu da promessa que estava dentro dele, mudou a história da sua família, da sua terra, de toda a população em volta dele. Quantos creem que o Brasil pertence ao Senhor Jesus? Então de dentro de você vai nascer a unção que vai transformar esta nação. Ninguém pode nos parar como igreja, porque o que tem dentro de nós é muito maior do que o que está para fora. Porque o que está dentro de nós é sobrenatural, é eterno. Não é um lugar transitório, passageiro, mas é um lugar eterno, onde ninguém vai parar a nossa adoração. Não importa, não é à toa quando a gente vê os países perseguidos do mundo. A maior igreja do mundo hoje está dentro da China. Há um censo que diz que, por dia, em algumas regiões, chegam a se converter 1.000 pessoas dentro das cavernas. Porque eles entenderam que o que flui de dentro dele é muito maior do que o que está extraído por fora, do que está dentro dos ambientes, do que são declarado para contrário. Nós precisamos entender esse lugar, gente. O que Deus tem para nós. E quando eu olho para esse lugar da promessa, eu vou entender que entre a promessa e o transbordar existe sempre um deserto. Se tem um lugar onde Deus nos chamou para ter consciência, para ter a realidade, para ter a percepção do reino de Deus, se tem um lugar onde Deus traz a promessa, como trouxe a José, através dos sonhos, como trouxe a Abraão, através de uma palavra direta da voz de Deus, como trouxe para Moisés, no meio do rio, quando a sua mãe coloca aquele cestinho à margem do rio, diz assim, Deus, só não deixa ele morrer. Passa-se anos e mais anos e mais anos, 12 anos formado na casa dos seus pais, vai para o Egito, para dentro de Faraó, se forma em Faraó, vai para o deserto fugido, de repente tem uma sarça, Êxodo capítulo 3, uma sarça pegando fogo. Ele entra em desespero e fala assim, vou virar para ver que estranha visão é essa. De repente uma voz grita no meio da sarça, Moisés, Moisés. Ninguém grita, eis-me aqui, para quem você não conhece. Ninguém olha para quem não conhece e fala assim, eis-me aqui. Eis-me aqui significa estou pronto a te servir. Você se entrega no eis-me aqui quando você diz eis-me aqui, ou seja, eu quero te servir. Fala porque o teu servo te escuta. E isso era uma resposta de alguém que entende o lugar de ser servo daquele que está chamando. Quando Deus diz, grita, Moisés, Moisés, dentro de Moisés o rio volta a borbulhar. A unção volta a borbulhar, e ele é conectado na origem, e vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, pode dizer, ou seja, diz que o teu servo escuta, responde, vai, fala comigo, diga, faz o que você quer de mim, Senhor, eu estou pronto a te servir. Só que dentro do processo, entre a promessa e o transbordar, existe um deserto, e o deserto nunca vai ser fácil. A gente ama a história de Jesus, afinal de Jesus é o nosso Cristo, certo?
Jesus é maravilhoso, só que precisou passar 40 dias no processo do deserto. A história de Jesus é linda. No lugar da história não tem nenhum homem mais fenomenal do que ele. Não existe na história ninguém mais fenomenal do que Jesus como homem. Mas passou 40 dias no deserto. E sabe o que é mais interessante? O Espírito de Deus levou para o deserto. Aí nós estamos olhando para os desertos que vivemos como igreja. Estamos dizendo muitas vezes que vem do inferno, que vem do inimigo. E talvez Deus está dizendo assim, eu só estou te aprovando. Eu só estou te aprovando para fluir. Eu só estou te aprovando para acessar o reino. Eu só estou te aprovando para aumentar a sua intensidade. Eu estou te aprovando para o rio que está dentro de você poder fluir para as próximas gerações. Todos nós passaremos pelo deserto, porque o deserto é o processo daquilo que Deus nos chamou para ser. Só que no deserto a gente se sente abandonado. No deserto a gente se sente como se nós nos sentíssemos não desejados pelas pessoas e nem por Deus. Quantas vezes, no meio da crise a gente fala assim, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Dá um grito, Deus, responde, por favor, Jesus. A gente pensa, se calou, fechou os ouvidos. E Deus está dizendo assim, não, eu só estou trabalhando no silêncio. Porque a hora que você sair desse deserto, você vai ser como eu saí do deserto. Vocês realizarão milagres, vocês realizarão com autoridade, a autoridade que estará diante de vocês, nem escriba, nem fariseu, nem governo, ninguém vai te parar, nem a ponta dos chicotes vai parar o projeto, nem uma cruz vai parar o projeto, ninguém vai parar o projeto quando a gente sai de dentro desse deserto e somos avançados para o propósito. Ei, sair do deserto, a gente sai com autoridade para cumprir o propósito de Deus. Mas esse lugar de autoridade precisa passar pelo deserto, onde nós somos tratados nas vaidades, tratados na fome da nossa alma, tratados nas nossas crises, tratados dos nossos traumas, das vozes que nós gravamos dentro de nós. Somos tratados, mas quando saímos do deserto, nós vamos olhar para o deserto e falar assim, lá dentro estava Jesus comigo. O deserto nunca foi ausência, o deserto foi a minha grande escola. Eu passei por tantos desertos na minha vida, e todas as vezes que eu entro num deserto, eu sei que vai dar bom no final. O negócio vai ser assustador. Porque eu entendi que o deserto é onde eu encontro Deus. Moisés estava no deserto, Abraão foi andar no deserto, o povo foi liberto para o deserto. Ninguém chegou na promessa sem passar pelo deserto. Talvez o que nós vivemos hoje como igreja é o deserto, porque a promessa está chegando. Você pode dar uma glória a Deus mais forte? Ei, tudo que nós estamos vivendo hoje é a respeito da promessa que está logo ali. Ei, tudo que nós estamos passando hoje como igreja é porque existe uma promessa e nós vamos alcançar esta promessa. Mesmo que seja a eternidade, mas nós vamos alcançar essa promessa. Ainda que a gente não venha viver na terra a promessa, mas o legado da promessa alguém vai viver. Moisés não entrou na terra, mas o legado entrou na terra, e Moisés adorou e está adorando nos céus hoje. Ei, não é sobre eu pisar na terra, mas eu entender que o legado maior é cumprir o chamado de Cristo. E não importa onde eu estou hoje, se eu estou no deserto ou se eu já estou saindo do deserto, importa que Cristo seja glorificado em todo o tempo. A glorificação, o crer que Cristo está neste lugar, está em todo o tempo, está em todos os ambientes. E chegando aqui nessa parte final, para a gente poder encerrar, eu amo quando eu olho para essa parte, em que Deus vai nos fazer entender que aquele que não morre por dentro, contamina a promessa. Se nós não morrermos por dentro, nós estaremos contaminando a promessa. Pedro precisou passar pela morte daquilo que ele carregava por dentro. Pedro foi lá, impulsivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo depois Pedro vai estar dizendo assim, eu não vou deixar que você morra. Não vou deixar você morrer.
Quem tocar em você vai. Olha, quem chegar perto de você, eu mesmo mato. Eu não vou deixar você morrer. Jesus vai oferecer: apartai-vos de mim, Satanás. Vai para trás, vai. Porque você não conhece as coisas dos céus. Você só conhece as coisas da terra. Nós precisamos entender que enquanto nós não morrermos para nós mesmos, nós não viveremos o reino de Deus. Porque aquele que quiser ser meus discípulos, quer vir após mim, quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e só depois me siga para aquilo que eu te chamei para ser e viver. Então, para eu viver a promessa de Deus, para eu cumprir a promessa, para eu fluir o rio que está dentro de mim, para eu fluir o rio que Deus colocou dentro de mim, eu preciso matar a minha carnalidade, eu preciso matar aquilo que está dentro de mim, eu preciso matar aquilo que talvez está me sufocando dentro da minha promessa. Por quê? Porque quando eu olho para esse lugar, eu entro num desespero, onde Deus me chamou para viver, mas o meu olhar natural está dizendo assim: você é maluco de ir, se você for, você vai ter um grande problema. Não, mas Deus me chamou para pregar às comunidades. Não, mas se eu for lá, eu vou ter que enfrentar umas pessoas ruins, eles podem me matar. A sua natureza carnal vai querer que você pare, e a tua essência espiritual vai ser seu propulsor para a promessa. A quem você vai dar ouvido? Se você matar aquela carne que está dentro de você, as concupiscências, os desejos, as vontades, os anseios, a promessa vai fluir para fora. Mas se eu não matar aquilo que está dentro de mim, se eu não destruir aquilo que está dentro de mim, a promessa vai ser calada. Só que nós temos um grande detalhe sobre isso. A promessa, ela pode não parar, como eu creio que ela não para. Mas a nossa negligência, por causa da morte que nós não matamos dentro de nós, nos tira do lugar da promessa. Se a gente pegar na Bíblia, existem exemplos exatamente sobre isso. A promessa aconteceu, mas tiveram homens que não viveram a promessa, por causa das escolhas erradas que a gente pode fazer. Então, se eu quero trazer um alerta, um ensinamento para nós nesta noite, é exatamente sobre isso. Fechando essa palavra, fechando esse sermão para nós vivermos isso, precisamos matar a nossa carnalidade. Porque, como diz Paulo aos Gálatas, não tem como andar no Espírito e na carne. Porque se eu ando pelo Espírito, eu sou contrário à carne, mas se eu estou na carne, eu sou contrário ao Espírito. Eles estão militando entre si. Porque aquele que anda na carne vive nas concupiscências dela. Mas aquele que anda em Espírito flui no fruto do Espírito. E o mais impressionante é que aquele que anda no Espírito, ele não seleciona o gomo do fruto, mas ele anda na plenitude do fruto do Espírito. Nós transbordamos para o próximo, nós realizamos dentro de nós e nós revelamos a Cristo dentro dos 9 gomos. Deus está nos chamando para ser uma igreja de fato relevante na terra. Eu creio na promessa da nossa igreja. Se nós olharmos, nós temos uma promessa mais do que centenária, que seremos o grande celeiro de avivamento mundial, que de dentro da nação brasileira levantariam grandes homens e mulheres que seriam relevantes na história. Isso me diz algo muito profundo. Nós estamos no deserto, porque a promessa precisa ganhar solidez dentro de nós. E nós temos que estar prontos e preparados para fluir nesse lugar. Não sei se você entende o que Deus quer trazer para nós. Não sei se você consegue compreender aquilo que eu estou querendo transbordar nesta noite. Mas há algo dentro de mim que Deus tem me levado a fazer e a viver todos os dias da minha vida, que é buscar Deus acima de todas as circunstâncias. Às vezes tudo está contrário. Às vezes o dia acorda, você acorda feliz, sabe? Aquele dia que você acorda alegre, você abre o olho e fala assim: eis, eu vou falar igual o salmista. Este é o dia que o Senhor me deu. Regozijarei e me alegrarei nele. Aí você bota o pé e você chuta a quina da cama. Aí você fala assim: não, mas eu ainda me alegro, é só um dedinho. Aí você vai dar partida no carro, esqueceu que não abasteceu, o carro liga, mas não sai nem no portão. Você fala assim: não, mas é só um combustível.
Você chegou meio-dia e fala assim, Deus, o Senhor se esqueceu de mim, Deus. O Senhor já não acredita mais em mim. O Senhor, ai Deus, eu vou falar a verdade, eu pequei, estou pecando. Você bota a culpa até no pecado que você nem cometeu. Porque o desespero da nossa carne, o desespero da nossa visão humana é de condicionar problemas sobre todas as coisas, mas nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos entender que talvez a topada do dedinho aqui te atrasou 2 minutos para Deus estar te livrando da morte ali na frente. Às vezes teu carro acabou o combustível porque você esqueceu, Deus está dizendo assim, eu só estou tirando você do trânsito, é melhor você pegar um táxi, pegar um transporte público, você vai chegar muito mais cedo e você não vai perder a tua reunião. Nós precisamos entender que tudo que acontece com a igreja, tudo, eu vou repetir, tudo que acontece conosco, como igreja, é porque Deus quis, é porque há vontade no coração do Pai, é porque o Pai está olhando para mim e falou assim, vocês são meus filhos, vocês entenderam o que é ser dependente de mim, vocês entenderam o que é dependência total da minha vida. Se vocês são dependentes de mim, entendam que dependência é alguém que está suspenso, que está agarrado, que está suspenso em algo muito maior. A dependência da fé é aquele que entendeu que está conectado com Deus em todo o tempo e nada pode nos parar. Queria que vocês colocassem de pé por um instante. O pastor liberou para eu fazer o apelo. E muitas vezes a gente está em lugares, na nossa própria vida, que nós sentimos como se fossem correntes garradas e trava a gente, parece que a gente não avança de jeito nenhum. A gente crê que tem promessa, a gente sabe da promessa, a gente sabe o que Deus falou para nós, mas o passado parece que nos prende para trás, e parece que está arrancando, a gente vai avançando, e aí você fala assim, nossa, hoje eu andei 1 milha, aí você olha para trás da sua história e fala assim, meu Deus, eu não dei nem 2 passos. A gente acorda animado e dorme morto, destruído. A gente tem a promessa de sair da nossa terra para aquilo que Deus nos chamou para viver. Mas quando nós botamos um pé, a gente volta correndo porque está preso no passado. Eu não ia falar sobre isso, dessa ênfase, eu estava com uma outra palavra, uma outra pegada, uma outra puxada que eu ia trazer. Mas quando eu entrei aqui e ouvindo o louvor, Deus foi ministrando ao meu coração, e Ele foi falando algumas coisas comigo, e eu falei, entendi, Jesus, o que o Senhor quer? E talvez você esteja nesse lugar preso, aprisionado, sem conseguir avançar rumo à promessa da sua vida. Talvez você já teve uma experiência tão sobrenatural, mas tão sobrenatural. E aí hoje você olha para o passado e só conta coisas como se fosse tão longe da sua história. Eu vivi como os discípulos no caminho de Emaús. Jesus está no lugar, Jesus está com ele, e fala assim, ele era profeta, poderoso em palavras, mas morreu e prometeu e não fez nada, e a gente está no mesmo lugar, a gente não tem perspectiva de amanhã. Talvez você esteja nesse lugar. Às vezes dói, às vezes você prefere apagar a dor do que enfrentar a crise. E eu estou aqui nessa noite para te fazer um convite, de botar um basta nessa história. Há um rio dentro de você. Bota a mão em cima do seu coração e fala assim, há um rio dentro de mim, pronto para fluir, e eu não vou reter, a partir de hoje, e eu prometo, e eu quero fluir, através desse rio, para as próximas gerações, para os ambientes que eu estou, para as pessoas à minha volta, mas eu preciso, nessa noite, tomar uma decisão, se eu permaneço, ou se eu saio. Enquanto o louvor ministra, eu amo essa música. Nossa, eu amo esse cântico. Eu amo muito esse cântico. Amo mesmo. Foi um dos cânticos que, quando eu voltei para a igreja, depois de um tempo afastado, foi um dos cânticos que me fez acreditar que o meu propósito, a minha promessa ainda estava viva dentro de mim.
Você está falando diante de um cara que recebeu sempre sentenças e vozes contrárias àquilo que eu estou vivendo hoje. Eu estar num púlpito hoje é literalmente andar na contramão das vozes. Alguns anos atrás, numa mesa com um líder, ele olhou para mim e falou: sabe quem você é, rapaz? Você é só um canutinho. Filho de um canuto, um grande homem, mas que você não é nada. Deixa eu dizer algo para você, rapaz. Troca de faculdade que você faz, da época que eu estudava teologia. Vai fazer educação física, direito, essas coisas que você gosta. Porque o altar nunca vai ser o seu lugar. O problema é que tem vozes que nos cercam durante tanto tempo e ficamos simplesmente parados. E essa é uma noite onde essas vozes vão se calar na sua vida, como se calaram na minha. E sabe aquela história que aquele que um dia te pisou vai te convidar? Alguns anos depois eu estava no altar dele sendo apresentado como pastor. E esse homem me abraçou e me pediu perdão, e eu pedi perdão pelos meus erros. E nós hoje somos amigos e andamos próximos de novamente. Não é sobre o que fizeram com você, mas é sobre o nível de transformação que Deus vai gerar na sua vida hoje. Então, enquanto o hino vai sendo entoado, nós vamos cantando, eu quero te desafiar a dar um passo de fé para fora da tua crise. Porque essa é uma noite de resgate, de promessa. Por alguns minutos nós vamos fazer isso, de forma bem breve. Mas eu quero que você tenha muita ousadia para se mover nesse lugar. E eu sei que às vezes é difícil. Porque sair de onde nós estamos, no meio da dor, da crise, é complexo, é difícil, mas é libertador. Amém? Fique livre para esse tempo. Sai do teu lugar, vem para o altar. No seu coração agora. Eu consigo ver muito claro correntes sendo arrancadas, quebradas. Literalmente sendo quebradas, correntes que prendiam alguns aqui com histórias do passado, vozes como você não vai dar em nada, você não tem fluência, você não vai fluir, você não vai ser ninguém na vida, e você lutou tanto para se tornar alguém que você esqueceu quem você era em Deus, e Deus está dizendo assim: nessa noite eu estou resgatando a sua identidade em mim. Não é sobre o que o mundo está vendo a respeito de você, porque você pode prosperar, vencer, mas é a respeito do que eu vejo em você. Coloca a mão sobre o teu coração e fala assim comigo: Jesus, toda a minha história, hoje ela para em Ti. Todas as vozes, todo lugar onde eu andei, todas as pessoas que eu me conectei, tudo que eu vivi, para em Ti, porque a partir de hoje eu vivo a plenitude do que habita em Ti, porque através de Ti, Jesus, mediante o Espírito que o Senhor deixou em mim, habita em mim, e hoje eu me reconecto com os céus para fluir o rio de vida que está dentro de mim, e eu nunca mais vou olhar para trás e chorar a minha dor, porque agora os meus olhos estão postos em Ti para cumprir o propósito da minha vida. Aleluia, aleluia. Dá um aplauso ao Senhor, querido. Aleluia. Pode voltar para o teu lugar. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Queria te agradecer pela ministração de hoje, pela gentileza dele. É o que o Espírito Santo tem falado. Eu creio que seria bom a gente colocar em prática. Eu acho que seria uma dica, porque até o pastor Kellner, também um profeta do Senhor, ele deu uma dica, acho que complementa muito aquilo que o pastor Paulo Canuto comentou, tá? A gente está falando muito de colheita, e eu te sugiro, tá?
foi uma sugestão até do pastor Kelner, eu acho que é válido. Estamos em maio. Se tiver 12 nomes ou situações que você tenha, 12, tá? Um para cada mês, tá? Mas vocês guardam esses 12 aí, anotem. Eu sugiro, tá? Eu sugiro para você. Porque ele diz, não deixa essa semente morrer. Claro que nesse período todo, Deus vai, pelo que eu entendi, o deserto, eu entendo que Deus vai ter que limpar um pouquinho do entulho da tua vida, tudo bem, né? Porque jogar a semente no entulho não dá em nada, entendeu? Eu visualizo assim. O deserto eu entendo que são entulhos que Deus tem que tirar para que a semente germine, tudo bem? Então, acho que vocês topam, acho que vocês vão pensar 12 assuntos ou 12 pessoas que são fortes, importantes para a tua vida. E você vai ficar orando durante um ano e semeando. Anota, para você não esquecer. Tudo bem, gente? Acho que vocês vão ter 12. Você diz, essa semana, alguns dias atrás, uma pessoa me perguntou. Ele estava a fim de se suicidar. E eu pensei, eu vou falar a verdade, porque ou ele se suicida porque eu dei maior bronca nele, ou ele acredita em mim. Crente, tá? Porque às vezes a pessoa perde a esperança e eu lembrei do teu pai, essa fé ainda tem que aprender, não pegar essa unção, tá? Pegar, por isso que eu estou falando, sugerindo, aproveitando aí. Eu falei, olha, acho que Deus vai me perdoar se eu me suicidar, né? Aí eu falei, vai não. Você está frito. Né? E não adianta suicidar, não. E o que você está passando agora é um paraíso perto do inferno. Então nem pensa, tá? Acho que eu falei alguma coisa mais feia. Para ofender um pouquinho, tá? Para humilhar a pessoa, tá? Ele sabe que eu fiz por bem. Resultado, graças a Deus, ele, um dia depois, ele disse, eu nunca senti tanta felicidade na minha vida. Já evangelizou o colega dele, se converteu rapidinho, retomou a vida dele em um dia. Por quê? Ele creu, né? E tomou uma atitude, tá bom? Legal, gente? Eu sei que o que a gente sugere para você, desculpe brincar tanto contigo, mas não é brincadeira, não. É que a gente não quer ninguém para o inferno, entendeu? É isso aí, tá? É isso aí, a gente não quer ninguém se dando mal aqui. Mas precisa batizar. Tem que sair do Egito, né, cara? Tem que sair do Egito, senão o faraó te pega, né? Então você sai logo do Egito, tá? Vocês topam, então? 12 assuntos ou pessoas? E ano que vem a gente vê, e você vai orando sempre. Porque deixar a semente na terra, na beira da estrada, vai morrer, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai orar, fazer igual ele. Eles fizeram isso. O pai dele fez isso. Bacana isso, hein? E crendo no impossível, tudo bem? Não aconteceu, orou. Então, Deus despertou. Está despertando muita gente que você nem imagina. Tá bom? Topado aí, gente? Tudo bem? Podemos fazer isso? E às vezes é uma situação muito complicada. No caso dele, é uma situação impossível, né? E nasceu 43 anos, 44. Puxa, eu sou mais velho que você. Legal, gente. Útil. Eu acho que serve para muita gente, né? Vai ter um efeito. E se não tiver semeadura, não tem colheita.
Aí, puxa Deus, me sinto inútil. Não, inútil você não é. Você só tem que trabalhar. Tem que semear e orar. Profetizar, conforme a gente aprendeu hoje. E deixar Deus tirar o entulho da tua vida, que às vezes atrapalha, tá bom? Tem muita coisa ruim que Deus tem que tirar. Legal, gente? Então a gente vai terminando por aqui, porque a gente não pode fazer muito barulho a partir das 10, tá? E reiterar nossa gratidão ao pastor Canuto e ao Bruno. Tá? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus por isso, né? Eu sei que vocês querem cantar. Só se cantar 2 minutos. Hã? Tá bom. Ele quer cantar mais uma música e a gente vai para casa, tá? Tu és o meu desejo, outro bem não possuo. Tu és minha porção. Nada mais eu quero. Tu és o meu desejo, outro bem não possuo. Tu és minha porção. Nada mais eu quero. Lança sobre mim teu olhar. Quero aos teus pés me prostrar. Tu és o meu desejo, outro bem não possuo. Tu és minha porção. Nada mais eu quero. Vem, Senhor. Vem. Lança sobre mim teu olhar. Vem. Quero aos teus pés me prostrar. Vem. Lança sobre mim teu olhar. Vem. Quero aos teus pés me prostrar. Vem, Jesus, vem, Senhor. Vem, Jesus, vem. Lança sobre mim teu olhar. Vem. Quero aos teus pés me prostrar. Deus abençoe, irmãos. Dá um abraço aí no seu irmão. Saia sem abraçar alguém.